De vocês já sabem o que aconteceu. Infelizmente, o nosso avô foi morar no céu. Nós o perdemos na data de ontem. E eu quero gravar esse vídeo para dividir um pouco com vocês a tristeza que não só eu sinto no coração nesse momento, mas toda a nossa família. E como vocês fazem parte da nossa família também, compartilhar com vocês esse momento difícil a qual nós estamos enfrentando. É a primeira vez que eu perco um avô e a gente nunca havia passado por isso. Mas na vida tudo tem um final, inclusive a própria vida. Hoje eu também converso com uma das filhas do meu avô, a irmã do meu pai. Ela vem representando aí vários irmãos, uma pessoa que acompanhou a todo instante esses momentos difíceis que meu avô acabou sendo submetido por conta de alterações na sua saúde. Eu peço que você assista esse vídeo para que entenda quem foi de fato o nosso avô, o responsável pela formação de toda a nossa família. E se hoje eu estou aqui gravando esse vídeo, se o Malaquias está aí segurando a câmera, é porque o meu avô, ele possibilitou com que isso acontecesse. Tudo foi gerado através dele e através da nossa vozinha, que está inconsolável. É muito difícil, ele com quase 95 anos nos deixa, e esse vídeo também é, de certa forma, uma homenagem. Pessoal, nesse momento eu estou ao lado da minha tia, a Dona Antônia, que é irmã do meu pai, o seu Antônio, ambos filhos do seu Jorge Francisco Cardoso da Silva, meu avô do Malaquias, e eu quero agradecê-la. É também uma oportunidade das pessoas que nos acompanham, que são parte também da nossa família, entenderem um pouquinho quem foi o nosso avô. A gente vem compartilhar essa triste notícia do falecimento dele e algumas horas atrás eu gravei um vídeo pedindo oração e força, e vocês foram essenciais para que a gente obtivesse força nessa luta. E Deus, ele tinha planos diferentes e aconteceu o que aconteceu. Tia, nem vou perguntar se está tudo bem, porque a gente sabe que não está, mas quero agradecê-la pela força de vir aqui também diante do nosso público, agradecer por tudo que eles representam. Nós tivemos aí milhares de pessoas orando pela vida do seu pai, pela vida do meu avô. Olá pessoal, aqui eu estou, um momento de tristeza, né, como o Eliseu acabou de falar. A gente está com uma dor muito grande no nosso peito pela partida do nosso pai. Eu não posso dizer que eu perdi o meu pai, que quando Deus que leva, a gente não perde, a gente ganha, porque é muito lucro, com certeza. Então há uma expressão que todas as pessoas dizem: acabei de perder meu ente querido, de perder um fulano, um beltrano. Não, quando Deus leva, eu tenho consciência de que Deus levou o nosso pai, levou meu pai, então nós não perdemos. O Senhor levou, colheu para ele. É uma pessoa extraordinária, uma pessoa linda, humilde, uma pessoa de um espírito gigantesco. Se ele tivesse que ajudar alguém e ele não tivesse como fazer isso, ele tirava o último que tinha em casa, o último que estava em sua mão, ao seu alcance, para ajudar as pessoas. Eu até digo que o Eliseu, com essa missão que ele tem de fazer essa obra social que ele faz, eu acho que ele trouxe no sangue, um pouco do sangue do senhor Jorge. Uma pessoa linda, uma pessoa brilhante. Bonita, quando eu digo não só a parte externa, mas a parte interior. Meu pai é uma pessoa extraordinária. Então eu sou suspeita para falar, mas não é porque é o meu pai que eu venho aqui simplesmente rasgar seda sobre ele. Não, não é isso. É porque ele realmente é essa pessoa maravilhosa. É tanto que o Senhor permitiu que ele construísse uma família, que ele ficasse aqui conosco por
quase 95 anos. Foram, agora em junho ele completaria 95 anos e 73 anos de casado, prestes a completar 74 anos. E a minha mãe está lá, está chorando, está muito triste, mas eu tenho certeza que Deus vai dar o consolo. E ele foi uma pessoa gigantesca, batalhadora, uma pessoa que não media esforços, tanto para resolver problemas, para solucionar, quanto também para ajudar. E eu quero dizer para vocês que você ter alguém dessa forma com você é gratificante. Hoje eu digo que eu sou sortuda. Nós temos uma família que tem muita sorte de ter tido um pai como nós tivemos. Eu louvo a Deus por isso. Construiu uma família com 10 filhos, criou 10 filhos, um nordestino, né? A gente veio de lá do interior do Piauí, fomos para a capital, para Teresina, e depois ele veio para o estado do Pará. E aqui ele terminou de criar sua família, com 10 filhos que ele criou, uma média de mais ou menos 67 netos, tá, gente? 67 netos, um pouco mais de 60, né? 79 porque tem nessa faixa de 79 bisnetos e 20 e poucos, quase 30 tataranetos. Então isso é um privilégio. E não é um privilégio para todos, não. Para muitos não, é privilégio para poucos. Eu louvo a Deus por ter feito parte, né, dessa família, desse grupo. E eu sou feliz porque tenho o Eliseu, o Malaquias, que estão levando o legado, o nome da família, bons frutos. Eu louvo a Deus por isso. Sou agradecida. Agradecida por ser filha de Jorge e Lina, né, que são os meus pais, avós desses meninos. Que Deus abençoe a tudo. Olha, nós estamos aqui nesse momento para também lembrar da trajetória do nosso avô. Eu tenho algumas recordações da infância, daqui a pouco eu conto para vocês. Mas antes eu quero agradecer as pessoas que estão entrando em contato conosco, tanto comigo quanto com Malaquias, quanto com o restante da nossa família, externando o seu sentimento em decorrência dessa perda, dessa fase difícil que nós estamos atravessando. Como a minha tia acabou de falar, não é fácil, é muito difícil, ninguém vai esquecer, é muito doloroso. Nós estivemos ontem reunidos até o último suspiro do nosso avô. Em casa, ele faleceu em casa porque a minha tia assinou um termo de responsabilidade para retirá-lo do hospital, haja vista que os médicos já apontavam que o estado de saúde dele era muito, na verdade, irreversível, né, tia? E aí ela entrou em contato com a família e as pessoas começaram a vir de outras cidades. E ontem à noite foi uma prova de fogo. Ele começou a piorar, insuficiência respiratória, dificuldade para respirar, não estava mais se comunicando. Quando eu cheguei para ver ele, o quarto estava cheio de pessoas. As pessoas tentando falar com ele e ele não estava respondendo, né? Não abria mais os olhos, né, tia? Sim. E eu chamei ele, falei que eu era o Eliseu e ele falou meu nome com muita dificuldade. Então, assim, como ela acabou de dizer, 95 anos, quem chega nessa idade pode comemorar, porque atualmente são poucas pessoas, né, que vivem tanto tempo assim. E meu avô, ele tem histórias maravilhosas. Eu lembro que eu ia passar minhas férias na casa deles, que moravam na cidade de Goianésia, e depois vieram aqui para Tucuruí. E meu avô sempre um cara muito trabalhador. Se tinha uma coisa que ele gostava de fazer, era trabalhar. E quando eu chegava na casa dele, ele me colocava para trabalhar. Junto com meu primo, né? Que meu primo também, que é o Giovanni, que foi criado por eles, tá bastante triste, né? Abatido. O neto, que foi criado desde criancinha por eles, ver, né, a partida dessa pessoa tão especial é muito dolorido. E a gente
ele organizava o trabalho pra gente. Ele chegou aí comigo numa sorveteria, conversar com o dono, para que me permitisse vender picolés para ele, né? E todo mundo confiava no meu avô, ele tinha crédito em qualquer lugar que ele chegasse. Era um cara que era empreendedor também, trabalhava bastante, era bastante organizado, focado. Como minha tia falou, criou aí 10 filhos, tia? Sim. 10 filhos, uma pessoa que teve sua origem no campo, na zona rural, trabalho braçal, trabalhou muito meu avô para criar todo mundo. Aquele tempo as coisas eram bem difíceis. E as minhas lembranças com ele são sempre de uma pessoa feliz. Uma característica marcante do nosso avô você nunca, na verdade eu nunca o vi estressado, chateado com alguma coisa, muito pelo contrário, sempre alegre, sempre bem disposto, sempre feliz, agradecido, uma pessoa muito simples, ficava feliz por qualquer coisa. Ele amava carne de bode, porque o médico havia proibido de comer carne vermelha, né? Mas aí ele comia carne de bode. Carne de bode. Ele achava que não era tão ofensivo, né? Exato. E aí e carneiro também, né, tia? Ele podia comer carneiro. Carne de bode, carneiro. Uma vez uma seguidora, né, me deu de presente um carneiro já abatido, né? Aí eu lembrei do meu avô e trouxe para ele, ficou muito feliz, muito alegre. Tem uma pessoa também que não pôde estar aqui hoje, duas na verdade, né? Que é minha mãe, muito apegada com meu avô. Inclusive tem um vídeo dela dançando com ele, eles se divertiam muito, ele gostava muito dela e ela gostava muito dele. Ela não está aqui hoje porque está no hospital também acompanhando a sua mãezinha, que também se encontra numa situação bem difícil. E o meu pai, ele tá junto com as outras pessoas lá no velório, então a gente achou melhor deixar ele lá e trazer a minha tia, porque de fato foi ela quem acompanhou o vô durante essas idas nos hospitais, então ela tem mais detalhes para repassar para vocês e repassar para a gente. Então, assim, o vô, ele é uma pessoa que, nossa, sem palavras. Eu tenho certeza que a nossa família, os netos, filhos, herdaram do nosso avô muita honestidade, muito trabalho, empenho, garra. Todos os meus tios, inclusive o meu pai, são pessoas muito trabalhadoras, pessoas corretas, nunca se envolveram em confusões, nunca se envolveram em coisas erradas. Então é um exemplo que ele conseguiu implantar dentro dessa família grande, e com toda certeza a gente vai seguir esse legado. Eu queria perguntar para a senhora nesse momento qual a coisa que a senhora mais gostava nele, aquela coisa mais marcante, o que a senhora jamais vai esquecer? O que meu pai não dá para esquecer dele é o sorriso e a alegria, né? Quando ele me via especialmente, né? Ele estampava um sorriso e, tipo assim, nunca era ruim, o tempo era ruim para ele. Nunca, não tinha tempo ruim. Sempre ele estava de bom humor, sempre ele estava feliz, contando história, contava uma piada. Se tinha alguém que estava um pouco triste, ele vinha com uma graça ali para fazer a gente se alegrar. E todos os filhos são unânimes em falar: o nosso avô é uma pessoa extraordinária. Então, assim, o que não dá para esquecer é aquele sorrisão, aquela alegria que meu pai tinha. Uma coisa também que o Eliseu falou, a honestidade. Meu pai é uma pessoa muito íntegra. Ele não aceitava nada de ninguém se não tivesse uma justificativa, se não tivesse, assim, digamos assim, se alguém chegasse para dar, para doar, ou ele tivesse que pagar comprando. Do contrário, ele não aceitava nada de ninguém. Então, assim, ele fazia questão de comprar, ele fazia questão de pagar o valor que fosse, porque foi assim que ele foi criado e ele passou, né? Ele passou para a gente essa honestidade, né? Fez a gente entender que a gente tem que ter respeito pelas pessoas,
fez com que a gente, sabe, entendesse até onde a gente poderia ir e até onde a gente tinha que, né, que dar seguimento ou tinha que parar. Ele nos ensinou isso. Quero dizer para vocês que quando eu era criança, meu pai começou a me levar para todos os lugares. Ele negociava, ele fazia compras, ele vendia e ele me levava e eu aprendi a trabalhar com ele, sabe? Eu acho que quando eu tinha 15 anos de idade, eu já sabia o que eu sei hoje. O meu pai me ensinou muita coisa. Ele me ensinou desde cedo. E ele me ensinou, não era porque ele ia me escravizar. Ele dizia assim, filha, você vai se quiser, é porque é bom aprender. E eu estava sempre pronta para aprender, para estar ali. E foi aulas e aulas e eu não deixei de aprender nada, aprendi tudo. E ele costumava dizer que ele gostava de passar tudo que ele sabia para os filhos, né? E eu fui uma das alunas assim que fazia questão de estar perto, de acompanhá-lo, de estar ali com ele. Então é isso, o sorriso, a alegria, a simplicidade, a bondade de um modo geral do meu pai era espetacular. Tia, mais uma pergunta, alguma lembrança assim quando a senhora era criança, algo que marcou definitivamente a sua vida, uma brincadeira, um gesto, um apelido, alguma coisa do tipo que a senhora sempre vai lembrar? Ah, o meu pai me chamava de Tuna quando eu era criança, né? Era um apelido carinhoso que tinha, por eu ser Antônia, né? Ele me chamava de Tuna e só ele me chamava com esse apelido e eu só permitia que ele me chamasse, ninguém mais me chamava. E as brincadeiras é que quando ele chegava do trabalho, eu ainda muito pequena, ele já me pegava, colocava aqui no pescoço e falava que era o Tum-Tum, né? E até meus irmãos dizem, eu não consigo lembrar dessa época, porque de uma idade que você lembra. E aí a gente perguntava para o papai, pai, é verdade ou não era? Papai, é verdade, sim. Eu acho que 4 aninhos, 5 aninhos. Então as brincadeiras eram essas, assim. E o papai era uma pessoa espetacular, ele não... é fora de série mesmo. Aqui para as pessoas do nosso canal, eu particularmente estou conformado. Não posso dizer que eu estou feliz, mas eu estou conformado porque o nosso avô nos últimos dias sofreu muito, né? Bastante sofrimento. Como eu falei a vocês, a gente nunca tinha passado por isso. Nunca perdi nenhum avô, nenhuma avó, mas a gente sabe que tudo na vida, uma hora chega e aconteceu com a gente, infelizmente. Mas eu estou conformado, meu coração está, como é que eu posso dizer a vocês? Ele está tranquilo em relação a esse acontecimento. Eu fui parar para ler os milhares de comentários que vocês colocaram no último vídeo e aquilo serve de consolo, de conforto. E a gente acredita muito que Deus fez o melhor. E o que eu quero lembrar do meu avô é só desse cara trabalhador, honesto, guerreiro, que deu origem a toda essa